Quando nós começamos a reforma da nossa igreja matriz, nós procuramos nos arquivos como é que o padre Matias tinha pensado, porque ele não conseguiu finalizar a obra como tal. Como é que ele estava sendo pensado essa parte interna da nossa igreja matriz. Então procuramos muito nos arquivos e de repente do nada apareceu um texto, né? E nesse texto alguém escreve assim que a grandeza do templo ajuda no recolhimento. Então, quando durante as semanas ou os dias em que assim ela está aberta para o público poder vir rezar e me colocando aqui neste lugar, né, realmente a gente sente uma paz muito grande, muito forte no coração. Podendo aí ter um momento com a Eucaristia, com Jesus Eucarístico e até mesmo com Nossa Senhora, né? Então, as pessoas que se achegam, lógico, agora não, porque estamos em reforma, mas no dia a dia, quando ela está realmente aberta para o público poder vir rezar, a gente percebe isso, né? Falar da Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da nossa paróquia em Guabiruba, é falar da religiosidade de um povo que na sua origem, né, vindo lá da Europa, né, Alemanha, Itália, enfim, de outros países que a gente conhece de mais de 160 anos de imigração, trouxeram consigo esse conceito. Então nossos pioneiros vieram das cidades da Alemanha, da Itália, da Polônia, se instalaram aqui nessa cidade. E com eles também veio toda a tradição religiosa, né? E logo de início, na chegada lá pelos anos de 1861, já apresentaram Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esta que hoje é venerada em nossa cidade, né? Então tem uma longa história para com a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O que se sabe dentro daquilo que a história nos conta, né, os livros nos narram isso, de que dentro da colônia de Itajaí, que agregava Brusque como sede, mas Guabiruba já desde o início no aspecto religioso ela despontou mais, e conta a história de que a primeira capela, a primeira igrejinha, né, diríamos, o primeiro rancho que serviu de igreja foi construído em Guabiruba. Então isso já mostra uma força de origem dentro desse conceito de região. Nossos pioneiros que chegaram, na ausência do sacerdote, de um padre, eles se reuniam nos finais de semana para a oração do Santo Terço e outras orações que eles traziam consigo lá da terra, da Alemanha, da Itália, da Polônia. E as orações iam acontecendo. Com o passar das semanas, dos tempos, eles conseguiram então a presença esporádica de padres que vinham de Gaspar e também de Brusque. Depois mais, então, conseguiram fazer uma segunda igreja, né, nossa cidade, com a mesma padroeira. Depois a segunda, ela veio em virtude de uma necessidade já de uma coisa mais organizada, digamos assim, de um templo mais organizado, que o primeiro foi simplesmente um ranchinho que foi feito que servia de referência, porque não havia padres muitas vezes, então a própria comunidade, os próprios habitantes, na verdade, se reuniam periodicamente para suas orações. A partir da segunda, sim, aí já começou a criar um aspecto, uma imagem de igreja. E na sequência, depois de alguns anos, fizeram mais ou menos neste lugar aqui, a terceira igreja. Ela já é elaborada, já construída dentro de conceitos arquitetônicos da época, enfim, toda uma característica própria de uma igreja, mas seguindo modelos mais europeus, mais tradicionais. A partir do momento que a transformação da paróquia estava acontecendo, a criação da paróquia estava acontecendo, houve a necessidade de um templo maior, porque aquela igreja já era pequena por número de frequentadores, de fiéis que vinham como costumeiramente participar das celebrações. E aí aquilo que já se viu, já se ouviu muito do sentimento do antagonismo entre a preservação do que já tinha e a necessidade de um templo novo. Então, em 62, né, houve um consenso com o padre na época, o padre Matias Engel, que foi o primeiro pároco, também com os membros que coordenavam juntamente com a comunidade. Houve um consenso de derrubada da igreja antiga, né, que era muito bonita, e começaram então a construir a igreja em 65. Quando ela foi demolida, muitas pessoas sentiram, né, a derrubada daquela igreja. Mas, visto que era uma igreja pequena,
mas rica em detalhes, uma igreja muito bela, pelo que os nossos pais contam, né? Então foi necessário colocar um templo maior. É interessante lembrar de que a nossa igreja, hoje na sua quarta estrutura, diríamos assim, né, depois das anteriores, ela veio dentro de um conceito para a época, há 60 anos atrás, de ousadia, realmente, de um certo atrevimento, até entre aspas, podíamos dizer, porque havia um princípio, um modelo tradicional de igrejas. E quando foi concebido o modelo de Guabiruba, lógico, já em cima dos conceitos do Concílio Vaticano II, de renovação, de novos ares para a igreja, enfim, mas ela conseguiu trazer isso dentro de um novo cenário. E a estrutura, o projeto em si, ele buscou justamente mostrar a novidade em termos de renovação, de estilos, de formas de construção. Nós, a Igreja Católica, tivemos aqui a vinda dos padres também alemães no início e depois associando mais a força religiosa local já com a formação de padres brasileiros e dentro desse conceito a construção de uma imagem muito sólida da participação da Igreja Católica no crescimento, na organização da nossa cidade. A fundação da paróquia aconteceu em 1963, no dia 19 de março. Portanto, neste ano estamos completando 60 anos de fundação. Até então éramos capela que pertencia à paróquia São Luís Gonzaga de Brusque, bem como também outras capelas desta comunidade pertenciam àquela paróquia. A partir daquela data de 63, 19 de março, começamos então a ter uma autonomia para a gestão, para com os trabalhos de pastoral e outros afins dentro desta nossa cidade. E a religiosidade, a unicidade da comunidade em cima dos seus projetos, ela sempre foi muito importante, né? Se você olhar uma igreja do porte que nós estamos agora aqui, nesse momento, passando por uma revitalização, uma reforma, já em cima desses 60 anos de criação de paróquia, mas se olhar o tamanho de um templo desse, construído há em torno de 60 anos atrás, sem o poder aquisitivo, diríamos assim, de uma comunidade, mas onde a soma de esforços, ela justamente trouxe a realidade, o tempo que nós estamos vivenciando agora, isso é uma imagem muito forte da unidade, na verdade, das pessoas que, apesar das suas limitações, com seu esforço diário, conseguiram transformar isso em realidade. Então, de falar da Igreja Católica em Guabiruba é falar da história de Guabiruba, é viver, na verdade, intensamente, sem demérito das demais denominações religiosas que hoje compõem o nosso cenário eclético, digamos assim, dentro do município, mas que na origem, a Igreja Católica e a Igreja Adventista foram as duas que principiaram esse movimento. Eu quero aqui destacar uma grande importância. Nós, ao longo de muitos anos, não saberia aqui dizer quantos anos, mas nós prezamos por uma devoção mariana, né, que é a Missa da Saúde, todas as terças-feiras. É uma novena perpétua. Nós sempre rezamos, ano a ano, todas as terças-feiras, a Missa da Saúde. E ali nós temos uma grande participação dos nossos paroquianos, que vem para rezar, que vem para louvar, para agradecer, junto a Nossa Senhora, pelas bênçãos e graças. Então, esta ligação para com Nossa Senhora e também para com a Eucaristia é muito forte no coração da nossa gente, do nosso povo, dos nossos paroquianos. A Igreja Mãe, a nossa Igreja Mãe aqui da cidade, né? E quando o Padre Matias pensou em apresentar este projeto, né, foi bem no tempo do Concílio Vaticano II. E trouxe para nós um projeto bem moderno. Pessoalmente, é uma história muito forte, porque nasceu quando eu nasci em 1959, ou seja, como criança ainda frequentei as missas no Salão Cristo Rei, que era o espaço enquanto aqui estava sendo construído, mas também participei do início
dessas atividades. Então a gente acompanhou a questão da construção em alguns momentos, lógico, não havia essa presença tão constante, mas nós tínhamos catequese aqui dentro já, com o chão de barro, na verdade, as paredes sendo levantadas, enfim, já se utilizava o espaço para aquelas formas. E a gente foi crescendo juntos, na verdade, né? E podemos assim levar a certeza no coração de que há uma grande participação do nosso povo para com a vida da igreja, né? É um povo devoto, fervoroso e que busca realmente estar aqui para a vida de oração, para a vida de piedade. Então nós realmente queremos proporcionar para a nossa população, para os nossos paroquianos, um lugar que possa realmente ser agradável para a vida de oração, para os nossos encontros com a Eucaristia e outros tantos momentos fortes que nós celebramos ao longo do ano, né, dentro da nossa igreja.